boa noite. Eu gostaria de falar sobre esse vídeo, né? Ele é direcionado, essa mensagem é direcionada aos evangelizadores, né? Dos jovens, que trabalham com jovens, seja na igreja protestante, seja na igreja católica ou na mocidade espírita, né? O motivo pelo qual eu tô fazendo esse vídeo é que é porque eu recebo às vezes não sei se posso chamar de inspirações, né? Mas Deus fala comigo através da palavra dele, né? E eu não posso guardar isso para mim, né? Eu não posso. Deus manda, né? Me manda compartilhar isso. E hoje eu compartilho a palavra dele, a palavra de Deus, para vocês que são, com vocês, né? Que são evangelizadores, trabalham com jovens de alguma maneira nas igrejas católicas, nas igrejas protestantes e nas casas espíritas. Então, Deus me mostra a palavra dele, né? A primeira palavra, né, é o Evangelho, Cartas de São Paulo, né? E também através do livro Vinha de Luz, né? No caso, direcionado para os espíritas. Então, né? No caso aqui, a palavra de Deus é para todos, né? Tanto espíritas como que os espíritas leem a Bíblia, né? Principalmente os católicos e os evangélicos, né? Então a primeira palavra que Deus apresenta, né? É Mateus 19, versículo 16 ao 29. É sobre quando Jesus a caminho encontra um jovem rico. Todo mundo já conhece essa palavra, né? Então, o jovem rico pergunta a Jesus, né? O que farei? Que bem farei, né? Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus fala para ele, né? Não matarás, guarda os meus mandamentos, não matarás, não roubarás, ame o próximo e a si mesmo, por aí vai, né? Então o jovem diz para ele, né? Mas isso eu já observo. E Jesus vai falar para ele, então você vende tudo, dá aos pobres e me segue. Quando Jesus fala isso para esse jovem, ele não manda esse jovem seguir nenhum partido político, né? Jesus, na verdade, ele não pretendia, né, fazer com que aquele jovem se desfizesse dos seus bens. Na verdade, a mensagem de Jesus para esse jovem é que esse jovem coloque em primeiro lugar na vida dele a missão que Deus deu a ele, né? A missão que Deus dá a cada um de nós, né? Que é quando Deus chama, é quando Jesus nos chama, né? Para trabalhar, né? Ensinando, mostrando, né? A palavra, os seus ensinamentos, entendeu? Então, ele na verdade, ele queria que o jovem não desse tanta importância, né? As coisas, as aparências e aquilo que está, né, de fora,
e pudesse colocar em primeiro lugar o serviço, né? O serviço a Deus, né? Era isso, né? Que Jesus fala para esse jovem, né? No caso, ele não fala, seja do partido tal ou seja do partido tal, seja contra o governo, não. Nada disso, nada disso. Jesus diz para esse jovem, né, para ele se desapegar, né? É isso. Desapegar. E colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Entenderam? E é isso. E isso serve para nós. Tô falando até para mim. Serve para quem trabalha com a evangelização dos jovens, né? Para colocar em primeiro lugar a prática daquilo ao qual Jesus lhe chama, né? O serviço que Jesus chama a você. Se Jesus lhe chamou para ser o evangelizador para os jovens, não abandone essa missão que ele te deu, entendeu? E coloque isso em primeiro lugar na sua vida. Coloque isso antes das coisas materiais, entendeu? E é isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Então, a outra palavra, então, dessa forma que nós devemos, né, falar para os jovens, porque existem muitos evangelizadores que acabam levando política, né, confundindo a evangelização dos jovens com política, né, tentando direcionar os jovens para determinado segmento político. E isso não faz parte da evangelização. Entenderam? Isso até pode atrapalhar o bom trabalho da mocidade espírita, do ministério com os jovens, da pastoral da juventude, né? Pastora que trabalha com jovens na igreja católica, na igreja protestante, né? Ou na mocidade espírita. Então, não confundir, né? O trabalho com os jovens com militância política. Isso é muito importante. E vai ser confirmado isso aí, Deus confirmou para mim, me mostrando, né, nesse livro aqui, que é um livro, é uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Quem puder ter acesso, na mensagem 174, né, que chama-se Plataforma do Mestre, tá? Mensagem 174. Que ele vai dizer, vou tentar ler um trecho, né? A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Ou seja, ele tá dizendo aqui muito claro que, né, ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos. Não era essa a intenção de Jesus, né? E não deve ser essa a intenção de todos aqueles que receberam o chamado para trabalhar com jovens, entendeu? Então, vamos, a outra palavra, né, que Deus me mostrou, né, é Romanos, né, Romanos 12, 1 a 8, Romanos 12, aqui, que vai falar sobre esse chamado,
sobre o chamado que cada um, né, recebe de Deus quando escolhe um segmento religioso, né, trabalhar em prol, né, para a vontade de Deus naquele segmento religioso, né? Então, ele fala aqui sobre a importância da unidade, da harmonia entre todos que receberam o chamado, né? O chamado de Deus, né? Então, para realizar, para ajudar, né, a igreja, a casa espírita, né, para ajudar na evangelização, né? Então, não sei se esse vai dar para ler tudo, né? É Romanos 12, 1 a 8. Vou tentar ler alguns versículos, tá? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aí mais à frente ele vai falar: de modo que tendo diferentes dons, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Olha aí, a unidade, né? Mas individualmente somos membros uns dos outros. E a importância uns dos outros, né? Que nós dependemos uns dos outros no trabalho, quando realizamos, né, o chamado que Deus nos fez, né? Então, nós precisamos uns dos outros, né? A casa espírita, a igreja protestante, a igreja católica, né, precisa uns dos outros num trabalho, né, de evangelização, né? Então, aí ele vai dizer mais à frente, né? Mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, que use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Então, o que ele quer dizer? Apóstolo Paulo, né? Quer dizer com isso, né? No caso aqui, é a carta aos Romanos, né? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que façamos aquilo que Deus nos chamou apenas, mais nada. Entendeu? Nem mais nem menos, entendeu? Então aqui e com harmonia, que haja harmonia, né? Harmonia entre os outros que também têm o mesmo chamado que você e entre os que têm chamados diferentes, né? Temos que ter harmonia, né? Então, viver em harmonia, né, com os outros nesse trabalho. E a outra palavra, né, que Deus me mostrou nessa noite é Tito, epístola do apóstolo São Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 4 a 7, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados
Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, né? Então, é o que eu falei, né? Que Deus me esclarece, né? Dá, por exemplo, de boas obras. Não adianta nós querermos ensinar os jovens e não darmos exemplos daquilo que nós estamos ensinando, né? Nós não somos perfeitos, somos falhos. Nós erramos, nós temos defeitos, muitos às vezes, mas se o jovem, ele precisa ver que mesmo que tenhamos defeitos, nós nos esforçamos para combater o bom combate, entendeu? Nisso seremos perfeitos. Entenderam? Onde está a perfeição? Jesus fala: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Aí você pergunta: poxa, mas como ser perfeito? Impossível. Nem os santos eram perfeitos, né? Eles tinham também seus defeitos, né? Santa Teresinha que o diga. Então, então, te dá, por exemplo, de boas obras. Não somos perfeitos. A perfeição está em combater o bom combate. A perfeição está em nos esforçarmos para sermos melhores, para alcançar a prática real, né? A prática dos ensinamentos de Cristo, entendeu? É isso. Aí que está a perfeição. É aí que mora a perfeição do ser humano. É no seu esforço por melhorar-se, entendeu? Mesmo sabendo que é falho, mas ele se esforça por melhorar-se. E é isso, entendeu? Então, você pode dizer, a mensagem vai também para aqueles que receberam há muitos anos atrás, quando escolheram o segmento religioso, ao qual no momento em que vocês receberam o chamado para trabalhar com jovens, e por algum motivo na vida de vocês, vocês abandonaram essa missão que Deus deu a vocês. Deus lhes chama de volta, entendeu? Deus lhes chama, porque quando Deus chama alguém para fazer algo, Ele não manda você fazer e depois abandonar, entendeu? Então, mas antes é preciso, se há algum problema emocional, questões emocionais, é preciso resolver essas questões emocionais, para depois então voltar ao trabalho com jovens, seja na mocidade espírita, seja no ministério com os jovens, seja na pastoral, né, com os jovens. Então, resolver as questões emocionais, né? E se há questões materiais, problemas relacionados a questões materiais, isso não impede de você realizar o trabalho, voltar a realizar o trabalho com os jovens, a evangelização dos jovens, entendeu? Mas se houver questões emocionais, aí é aconselhável que você primeiro tente resolver essas questões emocionais, para aí assim então o trabalho, né, com os jovens possa surtir efeito, o efeito que Deus deseja, né, que seja realizado, né? Então, eu queria
mediante essa palavra, né, de Tito, né, que tá aqui, ó, exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados, né, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, né? Então, aqui na Epístola de São Paulo a Tito, ele vai ensinar como que a gente deve evangelizar os jovens, né? Aqui, dá exemplos de boas obras. Não é dizer que a obra vai salvar, mas é dar exemplo. Mas eu não posso ensinar uma coisa e fazer o contrário, né? Na doutrina mostra a incorrupção, gravidade e sinceridade naquilo que está fazendo. Senão os jovens não vão acreditar na palavra de Deus, não vão acreditar em você, entendeu? Não vão acreditar. Então, é importante, né? Você não vai passar uma imagem de pureza, de castidade, porque se você não tem, né? Ou se você ainda luta por isso, você vai ser sincera ou sincero. Mas o jovem precisa ver o que em você? Que você quer combater o bom combate, que você se esforça para se libertar, para superar, para melhorar-se. Aí então o jovem vai ficar convencido daquilo que você ensina para ele, das palavras do Evangelho de Jesus que você apresenta para ele. Entendeu? E é isso, tá? É isso. Eu quero agradecer a todos. O livro tá aqui, o livro, ó, quem tiver, é coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Livro, o título é Vinha de Luz. E a mensagem da qual eu falo é a mensagem 174, ó. Tá? 174. Plataforma do Mestre, tá? Quem puder ter acesso, é bom ler, tá? Então, por enquanto, Deus me pede para falar para todos vocês, não para um segmento religioso só. Se algum dia ele quiser mudar, né, e me direcionar para um segmento religioso, um só, aí vai ser a vontade dele, né, e não a vontade de ninguém, tá? Então eu obedeço a Deus, aquilo que Deus me fala, tá? No momento, Deus me pede para falar para todos, para os espíritas, para os evangélicos e para os católicos, tá bom? Eu desejo um bom amanhecer para todos, tá? Que Deus possa nos inspirar, possa nos ajudar a ficarmos atentos ao chamado dele, a ficarmos atentos àquilo que ele quer de nós a cada dia. E é isso, tá? Um beijo para todos. Deus abençoe a todos. Abençoe todos os jovens do Brasil. Um beijo.